Por que Santorini é tão deslumbrante? Esta ilha impressionante no mar Egeu foi moldada dramaticamente por uma das maiores erupções vulcânicas da história. Há mais de 3.600 anos, a erupção minoica liberou uma quantidade imensa de energia, criando um enorme buraco que formou o icônico formato de meia-lua da ilha. Seus penhascos íngremes, que se erguem acima das águas azuis cintilantes, lembram a atividade vulcânica explosiva que criou essa paisagem deslumbrante. Hoje, os visitantes ficam encantados com as praias de areia vulcânica preta de Santorini, vestígios desse passado ardente, que adicionam um toque único à sua beleza natural. Todas as noites, a ilha se transforma em uma tela para pôres do sol espetaculares que pintam o céu com tons vibrantes de laranja, rosa e roxo, garantindo um lugar na lista de desejos de muitos viajantes. As pessoas vêm a Santorini não apenas por seu charme pitoresco, mas para apreciar como as forças poderosas da natureza esculpiram um destino tão hipnotizante. Portanto, enquanto você passeia pelos caminhos encantadores ou aproveita o sol nessas praias distintas, não se esqueça do fogo antigo sob seus pés que deu vida a essa maravilha. Você consegue adivinhar o que realmente movimenta a menor prisão do mundo? A prisão de Sark, localizada na encantadora ilha de Sark, em Guernsey, é a menor prisão do planeta. Aqui há espaço para apenas 2 prisioneiros ao mesmo tempo, e essa instituição única existe desde o século XIX, cumprindo sua função para pequenas infrações. Imagine um lugar onde as paredes estão mais próximas do que na maioria das casas, mas ainda assim exerce a justiça. Essa aconchegante prisão reflete o estilo de vida pacífico da ilha, oferecendo um serviço necessário. Em um mundo onde as prisões costumam ser grandes e superlotadas, a prisão de Sark continua relevante e em funcionamento, mostrando que até mesmo espaços pequenos podem ter grande importância. Os visitantes de Sark podem admirar sua história e o charme peculiar dessa instituição estranha. Então, da próxima vez que você pensar em prisões, lembre-se, às vezes, menos é realmente mais. Você já experimentou chocolate que custa centenas? Madly No Truth. Não é apenas um doce, é um chocolate luxuoso que pode custar centenas de dólares por barra. Isso levanta questões interessantes sobre itens de luxo e como percebemos seu valor. As pessoas costumam associar preços altos à qualidade excepcional, mas isso é sempre verdade? Madly No Truth, por exemplo, afirma oferecer um sabor único, feito com ingredientes raros e apresentado em uma embalagem sofisticada. No entanto, alguns acreditam que esse tipo de luxo é excessivo. Fatores como branding, raridade e exclusividade desempenham um papel enorme na definição do preço de um item de luxo. Para os amantes de chocolate, pode ser uma aventura experimentar algo tão luxuoso, enquanto outros podem se perguntar por que uma barra de chocolate custa mais do que um almoço completo. No final, esses chocolates caros desafiam nossas ideias sobre prazer e desejo. Você estaria disposto a gastar tanto em uma única barra de chocolate? É verdade que os aquanautas vivem debaixo d'água? Com certeza, o laboratório subaquático Aquarius, que pertence à NOAA e é utilizado pela NASA, oferece uma oportunidade única de ver como as pessoas se adaptam a condições extremas. Ele está localizado nos Florida Keys e fica a cerca de 19 metros de profundidade no oceano. Aqui, os cientistas conhecidos como aquanautas realizam pesquisas que refletem os desafios enfrentados durante longas missões espaciais. Eles vivem no Aquarius por longos períodos, às vezes até um mês, realizando experimentos, fazendo mergulhos e coletando dados, cercados pela beleza hipnotizante da vida marinha. Os resultados dessas pesquisas não apenas oferecem insight sobre a psicologia humana sob pressão, mas também melhoram nossa compreensão dos ecossistemas oceânicos. Então, da próxima vez que você pensar nos astronautas flutuando no espaço, lembre-se de que existem aquanautas explorando as profundezas do mar. Você sabia que o cérebro permanece ativo após a morte? Esse fato interessante mostra que, mesmo após a parada do coração, o cérebro humano pode emitir sinais elétricos por impressionantes 20 a 40 segundos. Cientistas acreditam que esses sinais surgem durante o processo de desligamento do cérebro. Nesse momento, as células cerebrais ainda conseguem se comunicar, indicando um curto período de atividade elétrica. Esse fenômeno levanta questões fascinantes sobre a consciência e o que acontece após a vida.
Alguns pesquisadores sugerem que isso pode até contribuir para experiências de quase morte, quando as pessoas relatam sensações de flutuação ou visões de luzes brilhantes. Embora essa atividade elétrica seja breve, ela toca em mistérios profundos relacionados à vida e à morte, fazendo-nos refletir sobre o que acontece em nosso cérebro nos últimos momentos. Você já se perguntou o que acontece com nossa consciência quando damos o último suspiro? A economia da Índia é uma das maiores e que mais cresce no mundo, com diversos setores contribuindo para seu crescimento. O país é conhecido pelo seu setor de tecnologia da informação e software em expansão, tornando-se um centro global de tecnologia. Além disso, a agricultura continua sendo fundamental, oferecendo emprego e alimentos tanto para a população local quanto para a exportação. O setor industrial também está se expandindo, impulsionado por iniciativas como Make in India, que atraem empresas internacionais a abrir fábricas no país. Com o aumento da demanda do consumidor, setores como varejo e comércio eletrônico estão prosperando, refletindo a juventude da população e o crescimento da classe média. Com um enorme potencial e um espírito inovador, a Índia está em um momento crucial para moldar seu futuro econômico. Conseguirá se tornar uma das principais economias do mundo em breve? Vamos descobrir a verdade sobre a economia do Mississippi. O Mississippi tem um produto interno bruto, PIB, de aproximadamente 128 bilhões de dólares, um número que destaca a atividade econômica e a vitalidade da região. A economia do estado está profundamente enraizada na agricultura, onde culturas como algodão, soja e milho prosperam em seu solo fértil. Indústrias tradicionais, como a manufatura e a silvicultura, também desempenham papéis importantes, oferecendo empregos e produtos que sustentam as comunidades locais. Além disso, o rio Mississippi é uma rota de transporte crucial, facilitando o comércio. Ao longo dos anos, com a modernização das indústrias, o Mississippi também viu crescimento em setores de serviços, como saúde e educação, contribuindo para uma paisagem econômica mais diversificada. Compreender como esses elementos trabalham juntos pode nos ajudar a apreciar a dinâmica da economia do Mississippi e seu papel fundamental no contexto nacional mais amplo. Qual você acha que é o aspecto mais empolgante do crescimento econômico do Mississippi? Por que um livro previu o desastre do Titanic? É uma história fascinante. Antes de o infame Titanic afundar em sua viagem inaugural em 1912, um romance chamado Futilidade, ou O Naufrágio do Titan, foi publicado por Morgan Robertson em 1898. Esta intrigante história apresenta um enorme navio chamado Titan, celebrado como inafundável, mas que encontrou um destino trágico ao colidir com um iceberg, assim como o Titanic. As semelhanças assustadoras não param por aí. O Titan de Robertson também não tinha botes salva-vidas suficientes para todos os seus passageiros, resultando em consequências desastrosas nas águas geladas do Atlântico Norte. Embora poucas pessoas levassem a história fictícia de Robertson a sério na época, o afundamento do Titanic foi como um raio, forçando o mundo a confrontar a ideia inquietante de que até as criações mais magníficas são vulneráveis. As semelhanças marcantes acenderam discussões sobre destino e tragédia muito antes do desastre do Titanic ocorrer. Esta coincidência histórica serve como um lembrete tocante de como a arte pode, às vezes, refletir a vida de maneiras que lutamos para entender completamente. Veja o que realmente acontece quando você aprende sobre Cleópatra. Cleópatra VII, conhecida como a última governante ativa do Antigo Egito, traz uma revelação surpreendente. Ela não era egípcia de nascimento. Na verdade, ela era de origem grega macedônia, já que sua família, os Ptolomeus, chegou ao poder após as conquistas de Alexandre o Grande. Essa dinastia governante manteve certa distância de seus súditos egípcios, mas Cleópatra mudou essa narrativa ao se tornar a primeira Ptolemeia a falar a língua egípcia. Essa decisão crucial não foi apenas uma manobra política inteligente. Na verdade, ela demonstrou seu verdadeiro compromisso em se conectar com seu povo. Imagine uma rainha que habilmente misturou sua ascendência grega com uma profunda apreciação pela cultura egípcia. Seus esforços foram além da língua. Ela se envolveu ativamente nos costumes religiosos egípcios e proclamou notavelmente ser a encarnação viva da deusa Ísis. Ao abraçar tanto sua herança quanto o coração de seus súditos, Cleópatra se destacou como uma líder notável. Ela equilibrava suas raízes gregas com uma rica compreensão dos valores egípcios, demonstrando que a unidade cultural pode fortalecer um reino. Como alguém poderia ignorar uma governante tão multifacetada?
No Japão, as pessoas levam o lixo para casa em vez de jogá-lo nas ruas, o que cria um ambiente surpreendentemente limpo. Essa prática cultural enraizada se baseia na crença de que cada um é responsável por manter a limpeza nos espaços públicos. Desde cedo, as crianças aprendem a importância da limpeza através de programas escolares que as incentivam a limpar após si mesmas. Como resultado, você notará que há poucas lixeiras em lugares públicos. Como as pessoas levam seu lixo para casa, as ruas praticamente não têm sujeira e, surpreendentemente, em muitas cidades, não são necessários garis para manter a limpeza. Essa abordagem impressionante mostra que o pensamento coletivo pode levar a uma sociedade limpa. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pelas ruas do Japão, pare por um momento para apreciar os esforços que tornam esse ambiente tão arrumado. Não é inspirador como a cultura pode influenciar positivamente o comportamento da sociedade? Já pensou na explosão populacional da Terra? Hoje, nosso planeta abriga cerca de 8 bilhões de pessoas, um número impressionante que reflete não apenas o crescimento, mas também a dinâmica da história da civilização humana. Para ter uma ideia, ao longo de toda a história, estima-se que cerca de 107 bilhões de humanos já viveram na Terra. Isso mesmo, houve mais pessoas que caminharam pela Terra do que as que atualmente a habitam. Essa enorme disparidade vem de vários fatores, incluindo avanços na agricultura, medicina e tecnologia, que permitiram que as populações prosperassem. Imagine todas essas gerações, cada uma contribuindo para a rica tapeçaria da experiência humana. Desde os primeiros caçadores-coletores até as megacidades movimentadas de hoje, nossa espécie encontrou maneiras de se adaptar e sobreviver. Curiosamente, enquanto nossos números estão aumentando agora, as taxas de crescimento diminuíram em muitas partes do mundo, levando a discussões intrigantes sobre sustentabilidade e recursos. Portanto, ao chegarmos a essa marca monumental de 8 bilhões, vale a pena refletir sobre como podemos compartilhar nossa casa de forma responsável e garantir um futuro brilhante para as próximas gerações. Você sabia que a Itália já teve um rei cruel? Antigamente, a região que hoje chamamos de Itália era conhecida como Akragas, sob o domínio do infame rei Falaris. Falaris não era um governante comum, ele era famoso por sua extrema crueldade. Seu governo era marcado por punições horríveis, que ele usava para instigar medo em seus súditos. As pessoas temiam o que poderia acontecer se ousassem se rebelar contra ele ou cometer até mesmo um pequeno crime. Falaris acreditava que controlar seu reino através do terror era a melhor maneira de manter o poder. Seus métodos incluíam punições bárbaras, como o uso de um touro de bronze para execuções, onde as pessoas eram trancadas dentro e expostas a intenso calor. Essa tática horrenda foi criada para enviar uma mensagem assustadora a todos que pensassem em desobedecer. O legado de Falaris serve como um lembrete claro de como o poder absoluto pode transformar a liderança em tirania. O que você acha que os métodos dele causaram na sociedade da época? É surpreendente pensar no corpo humano e suas partes com nomes curtos de 3 letras. Existem 10 dessas partes únicas: olho, quadril, mão, pé, ouvido, dedo, maxilar, costela, lábio e gengiva. Cada uma delas desempenha um papel importante em nosso dia a dia. Por exemplo, nossos olhos nos ajudam a ver o mundo, enquanto os ouvidos nos permitem ouvir os sons ao nosso redor. Apesar de seus nomes serem curtos, suas funções são essenciais para nossa saúde e bem-estar. Curiosamente, embora conheçamos esses termos simples em conversas do dia a dia, muitas vezes usamos abreviações para os nomes dos ossos, como fíbula, em vez dos nomes completos. É um lembrete divertido de como a linguagem e a anatomia se entrelaçam em nossas vidas. E se eu disser que existem rios submarinos sob o oceano? Acredite ou não, essas maravilhas escondidas existem e se formam devido às diferenças na salinidade da água. No oceano, a água salgada é mais densa que a água doce, permitindo a formação de camadas distintas. Quando essas camadas se formam, elas podem fluir como rios sob a superfície, muitas vezes parecendo uma cena nebulosa e retorcida de um filme de terror. Rios submarinos podem ser encontrados em várias partes do mundo, como no Mar Negro e no Golfo do México. Eles não só fascinam pela sua aparência, mas também desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, transportando nutrientes e influenciando as correntes oceânicas. Estudar esses fenômenos ajuda os cientistas a entender melhor a dinâmica do oceano e o clima do planeta. Então, da próxima vez que você pensar em rios,
Lembre-se de que alguns deles estão escondidos bem abaixo das ondas. Você consegue adivinhar o que faz o coração da minhoca trabalhar? A minhoca é um ser incrível, e uma de suas características mais impressionantes é o sistema circulatório. Você sabia que as minhocas têm 5 pares de corações? Isso mesmo. No total são 10 corações, o que as ajuda a bombear sangue pelo corpo. Cada um desses corações é responsável por manter a circulação sanguínea, algo muito importante enquanto elas se movem pelo solo e se alimentam de matéria orgânica. Essa característica única permite que as minhocas prosperem em condições onde podem ter falta de oxigênio. A circulação eficiente do sangue ajuda a transportar oxigênio e nutrientes por todo o corpo, tornando-as essenciais para a saúde do solo. Ao decompor nutrientes e arejar a terra, esses pequenos seres desempenham um papel vital na manutenção do ecossistema. Não é incrível a força que existe em seus corações? Por que Michael Bay mudou de opinião sobre Ben Affleck? Durante o teste de elenco para o blockbuster Armageddon em 1998, o diretor Michael Bay não ficou impressionado com a primeira apresentação de Ben Affleck. Affleck, que estava apenas começando sua carreira, não se encaixava na visão de Bay para o papel. No entanto, o produtor Jerry Bruckheimer percebeu algo em Affleck que Bay não viu. Depois que Bruckheimer convenceu Bay a dar uma segunda chance a Affleck, o ator levou isso a sério. Ele se concentrou em se preparar e perdeu peso, mudando sua aparência para a próxima audição. Desta vez, Affleck impressionou Bay com seu carisma e determinação, conseguindo o papel. Essa história destaca a importância das segundas chances na indústria do entretenimento e nos lembra que trabalho duro e dedicação podem levar a grandes oportunidades. Vamos revelar a verdade sobre a Rota da Seda. Essa antiga rota comercial, que se estendia da China ao Mar Mediterrâneo, não era apenas sobre seda e especiarias, era uma artéria viva para ideias e culturas. Assim como as redes sociais de hoje, a Rota da Seda permitia que as pessoas trocassem não só mercadorias, mas também piadas, tendências de moda e filosofias. Comerciantes, viajantes e estudiosos percorriam esses caminhos, compartilhando histórias e inovações que moldavam culturas inteiras. Imagine um mercado movimentado, onde alguém na China aprende uma nova receita de um viajante da Pérsia, enquanto um romano escolhe roupas elegantes feitas na Índia. A interconexão da Rota da Seda estimulou a criatividade e a colaboração entre os continentes, resultando em uma mistura dinâmica de tradições. Em muitos aspectos, foi a primeira rede global, provando que, mesmo séculos atrás, as pessoas estavam fascinadas em compartilhar suas culturas e ideias. Você já parou para pensar em como isso se assemelha às redes sociais modernas? Fatos surpreendentes sobre castores e suas habilidades de natação. Esses animais incríveis se adaptaram aos seus habitats aquáticos de maneiras impressionantes. Uma das adaptações inesperadas são as válvulas especiais em suas orelhas e narinas. Quando os castores mergulham, essas válvulas se fecham automaticamente, bloqueando ouvidos e nariz. Essa característica única permite que eles prendam a respiração e fiquem submersos por até 15 minutos. Imagine nadar em um rio, desviando facilmente de predadores ou procurando plantas saborosas no fundo, enquanto segura a respiração. Os castores são excelentes nadadores graças às suas patas palmadas e caudas fortes, que os ajudam a se mover na água. Sua capacidade de permanecer submerso não só auxilia na vida cotidiana, mas também os protege de perigos como lobos e coiotes. Na próxima vez que você ver um castor, lembre-se das incríveis adaptações que permitem que ele prospere no ambiente aquático. A natureza não é incrível? Não é? Você sabia que a Antártica é o lugar mais frio da Terra? Este continente gelado atingiu a temperatura recorde de 89,2 graus Celsius na estação Vostok, em 1983. É difícil imaginar temperaturas tão extremas, especialmente considerando que mesmo no verão, a temperatura na Antártica permanece abaixo de zero. Imagine um lugar onde o sol mal aquece o solo e o vento corta como faca. A estação Vostok, próxima ao Polo Sul da Terra, é um importante centro de pesquisa científica que ajuda os cientistas a entender as mudanças climáticas e a história do planeta. Apesar das condições severas, a Antártica abriga animais únicos, como os resistentes pinguins e focas, que se adaptam bem a esse ambiente congelado. O frio extremo e o isolamento tornam este lugar desafiador, mas fascinante, lembrando-nos da diversidade do nosso planeta. Você já se perguntou como a vida sobrevive em tais condições?
Você pode se surpreender. Franklin inventou os boias. Em 1717, Benjamin Franklin, um dos fundadores da América, criou os boias para ajudar as pessoas a flutuar enquanto nadavam. Esses dispositivos inovadores eram feitos de madeira e outros materiais, representando um grande avanço na segurança na água. Imagine como é difícil nadar sem braços e pernas. Franklin entendia as dificuldades que alguns nadadores enfrentavam, especialmente aqueles que não sabiam nadar bem ou estavam apenas aprendendo. Suas boias permitiam que os nadadores mantivessem a flutuação e a confiança na água, tornando a natação mais acessível. Naquela época, a maioria dos equipamentos de segurança era primitiva, e a invenção cuidadosa de Franklin mostrou sua criatividade e compreensão das necessidades humanas. As boias combinavam praticidade e engenhosidade, mostrando que até soluções simples podem mudar a vida das pessoas. Graças ao espírito inventivo de Franklin, nadar se tornou uma atividade mais divertida e segura para muitos. Não é incrível? Você já pensou na poeira ao sol? Pode parecer surpreendente, mas quando você vê pequenas partículas flutuando em um raio de sol, a maior parte dessa poeira é composta por células mortas da pele. Nossos corpos estão sempre descartando células mortas, e em ambientes movimentados, essas pequenas flocos facilmente se levantam no ar. Em média, uma pessoa perde cerca de 30 mil a 40 mil células de pele a cada minuto, o que equivale a aproximadamente 3,6 a 4,5 quilos de pele por ano. Esse processo é natural e necessário para a renovação da pele. As partículas de pele, junto com outros elementos como pelos de animais, pólen e fibras de roupas, formam a poeira que vemos ao sol. Quando você notar a poeira brilhando, lembre-se de que isso é um lembrete de como nosso ambiente é dinâmico. Nada é realmente estático. Então, da próxima vez que você vir poeira dançando em um raio de sol, reserve um momento para apreciar o mundo oculto das pequenas partículas que fazem parte da nossa vida cotidiana. Não é fascinante como algo tão comum pode esconder segredos tão incríveis? Você já se perguntou por que a ciabatta é tão popular? A ciabatta não é apenas um pão, é uma deliciosa criação italiana, conhecida por sua forma retangular e crosta crocante. Este pão tem uma estrutura leve e arejada, com grandes bolhas de ar, o que lhe confere uma textura única que muitos acham irresistível. Cada pedaço é uma combinação incrível de crocância e maciez. As pessoas adoram a ciabatta pela sua versatilidade, pois é perfeita tanto para sanduíches quanto para acompanhar sopas ou molhos. Seu sabor também merece destaque. Levemente noz e um pouco azedo, combina muito bem com diversos recheios, incluindo azeite de oliva e vinagre balsâmico. Além disso, a estrutura firme do pão permite que ele suporte recheios substanciais, tornando-se uma escolha favorita na culinária italiana. Então, da próxima vez que você saborear um pão ciabatta fresco, lembre-se de que não se trata apenas do sabor, é uma peça de arte culinária. Uma descoberta incrível sobre um morador oculto. Em 2008, um japonês fez uma descoberta chocante. A comida misteriosamente desaparecia de sua cozinha. Intrigado e um pouco preocupado, ele decidiu instalar uma câmera para descobrir o que estava acontecendo. Para sua surpresa, as gravações mostraram que uma mulher sem teto viveu secretamente em seu armário por um ano. Essa convivência incomum levantou muitas questões sobre sua situação e como ela conseguia passar despercebida. Descobriu-se que ela saía à noite, pegava comida e usava o espaço enquanto ele dormia. Essa história incrível destaca não apenas o que as pessoas fazem para sobreviver, mas também os encontros inesperados entre vidas. O que poderia ser um encontro assustador se transformou em uma lição sobre empatia, resiliência e as dificuldades muitas vezes invisíveis do sem-teto. Você consegue imaginar descobrir um segredo assim em sua casa? Veja o que realmente acontece quando vidas se cruzam. Em um surpreendente desenrolar de eventos, uma mulher chamada Penny salvou a vida de um menino ao fazer respiração boca a boca, depois que ele foi acidentalmente atingido por um bastão de beisebol durante um jogo. Penny manteve a calma em meio ao pânico e conseguiu reanimar o menino até a chegada da ajuda. Anos depois, o mesmo menino, agora um jovem, estava em um restaurante quando percebeu que Penny estava engasgada com comida. Lembrando-se de seu ato heróico, ele correu para ajudar e aplicou a manobra de Heimlich, desobstruindo suas vias aéreas e salvando sua vida.
Essa história incrível destaca não apenas a importância do pensamento rápido em situações de emergência, mas também como atos de bondade podem criar um belo ciclo de vida. Ela nos lembra que as relações que construímos e as vidas que tocamos podem voltar para nos ajudar quando mais precisamos. Não é incrível como o destino pode agir assim? Prepare-se para se surpreender com a história da perfumaria. Os perfumes têm um passado fascinante que começa no Antigo Egito, onde desempenhavam um papel importante em rituais religiosos e na vida cotidiana. Os egípcios criavam aromas únicos a partir de ingredientes naturais, que acreditavam os conectavam ao divino. Avançando para o século XVIII, a concepção de perfumaria passou por grandes transformações. Esse período marcou o início do que hoje consideramos perfumes modernos, compostos por óleos essenciais, álcool e água. Hoje, uma única garrafa pode conter centenas de ingredientes, combinando diferentes aromas para criar fragrâncias ricas e luxuosas. A arte da perfumaria evoluiu, e cada aroma conta sua própria história única, influenciando a cultura e até a moda. Não é incrível como algo tão simples como um cheiro pode ter um significado histórico tão profundo e uma expressão artística tão rica? É verdade que as avós comandam um restaurante? Na Enoteca Maria, em Staten Island, Nova York, a resposta é sim. Este encantador restaurante foi fundado por Joe Scaravella e é especial porque só avós, carinhosamente chamadas de nonas, trabalham como cozinheiras. Cada avó traz seu legado cultural para a cozinha, preparando pratos deliciosos baseados em receitas de família de todo o mundo. Essa ideia única não só destaca a diversidade das cozinhas tradicionais, mas também cria uma atmosfera acolhedora e familiar, lembrando a comida caseira. Os visitantes podem experimentar de tudo, desde lasanha italiana até curry do Sri Lanka, saboreando os gostos de diferentes culturas em cada garfada. O objetivo da Enoteca Maria é valorizar o conhecimento e as habilidades dessas avós, além das histórias e memórias ligadas à comida que elas preparam. Portanto, quando você almoça aqui, você não está apenas desfrutando da comida, você está mergulhando na rica diversidade das tradições culinárias feitas com amor, o que pode ser mais emocionante. Os robôs realmente estão mudando nossas vidas a cada dia. Desde 2010, cientistas desenvolveram um programa único de robôs para ajudar as pessoas em várias tarefas. Essa iniciativa não só facilita as atividades do dia a dia, mas também oferece uma interação amigável, mostrando como os robôs estão se tornando parte da nossa rotina. Imagine um robô simpático que ajuda você nas compras, lembra de compromissos ou simplesmente bate um papo. Esses avanços mostram como a tecnologia pode melhorar nossa qualidade de vida, oferecendo apoio de formas inesperadas. À medida que os robôs se tornam mais avançados e integrados em nossas casas, eles podem mudar a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Será que os robôs logo farão parte da família? Com as constantes melhorias em inteligência artificial, o futuro promete oportunidades emocionantes para a colaboração entre humanos e robôs. Muita gente não sabe, mas a úvula é importante. A úvula é uma pequena estrutura carnuda que fica na parte de trás da boca e desempenha um papel surpreendente em nosso corpo. Seu nome vem da palavra latina uva, que significa uva por causa de sua forma. Esse pequeno órgão ajuda em várias funções importantes, como a fala e a deglutição. Quando você fala, a úvula ajuda a produzir certos sons, especialmente em idiomas como o árabe, onde tem um papel fundamental. Ela também evita que a comida entre na cavidade nasal durante a deglutição, direcionando corretamente os alimentos. Curiosamente, a úvula pode até dar sinais importantes sobre sua saúde. Por exemplo, se ela aumentar, isso pode indicar a apneia do sono ou outros problemas. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, reserve um momento para avaliar sua úvula. Essa pequena estrutura em forma de uva faz mais do que você imagina. E se eu te disser que milhões sofreram nas sombras da história? A revolta Dungan, nos anos 1860 e 1870, foi uma das mais sangrentas da história da China, resultando na trágica morte de mais de 20 milhões de pessoas. Esse conflito brutal começou quando os muçulmanos Hui, um grupo muçulmano predominantemente chinês, se revoltaram contra a dinastia Qing, desafiando séculos de opressão. Em uma única província, impressionantes 14 milhões de pessoas morreram, enquanto a província vizinha perdeu 6 milhões de vidas. Essa enorme perda ilustra o intenso sofrimento dessas comunidades e o impacto devastador das tensões políticas e religiosas.
Apesar da magnitude dessa tragédia, muitos ainda desconhecem as perdas humanas. A revolta Dungan serve como um sombrio lembrete da importância de reconhecer esses eventos históricos que moldaram a vida de inúmeras pessoas e influenciaram identidades culturais ao longo das gerações. Como podemos começar a lidar com uma perda tão profunda? Você consegue imaginar arte feita com objetos do dia a dia? Brock Davis, um artista dos Ekawa, mostra como a criatividade pode transformar o comum em algo extraordinário. Seu talento está em transformar coisas cotidianas em incríveis criações artísticas que encantam e inspiram. De fotografia a escultura, de ilustração a design gráfico, Davis explora várias técnicas, combinando-as habilidosamente para criar projetos inovadores. Você já viu uma obra de arte feita com materiais reciclados ou restos de comida? Davis frequentemente utiliza o que outros podem não notar, nos incentivando a valorizar a beleza escondida na rotina. Sua abordagem lúdica desafia a percepção, convidando todos a ver o mundo através da lente da arte. Seja criando esculturas inusitadas ou fotografias vibrantes, cada obra convida o espectador a refletir mais profundamente sobre seu entorno. Ao redefinir o conceito de arte, Brock Davis não apenas celebra a criatividade, mas também destaca o potencial dos objetos do dia a dia. Então, da próxima vez que você olhar para um objeto comum, pergunte a si mesmo: ele pode ser transformado em arte? E se você usasse um relógio feito de cílios? Este design único tem uma moldura coberta com cílios reais, criando uma forma original de ver as horas. Em vez de ponteiros e números, você lê o tempo através dos espaços entre as fibras macias, o que dá um toque interessante. Imagine olhar para o pulso e ver uma combinação de arte e funcionalidade. Esses relógios não apenas cumprem sua função prática, mas também geram discussões e admiração. Criados para desafiar os relógios tradicionais, eles mostram inovações no mundo da moda. Perfeitos para quem gosta de se destacar ou aprecia acessórios diferentes, esses relógios são mais do que um simples instrumento. São um elemento expressivo de estilo. Feitos com atenção aos detalhes, eles ressaltam a habilidade e a criatividade, atraindo tanto fashionistas quanto amantes da arte. Seja como presente ou para prazer pessoal, os relógios de cílios reinventam a forma como percebemos o tempo e o estilo. Quem não gostaria de usar uma obra de arte que mostra as horas de uma maneira tão surpreendente? Descubra o segredo da unidade St. Walp Rock. Fundada em 1956, a St. Walp Rock não é uma força militar comum. É uma unidade especializada em selvas, criada com as incríveis habilidades de rastreamento do povo Orang Asli, os indígenas da Malásia. Essa unidade conquistou uma reputação que faz os rebeldes tremerem. Seus membros são treinados em técnicas de sobrevivência, permitindo que atuem com sucesso em condições severas de selva, usando táticas psicológicas astutas para enganar os adversários. Imagine-se se movendo por florestas densas e pântanos, capaz de ler o terreno como um livro. A combinação de tradições e estratégias modernas de guerra torna a St. Walp Rock uma das unidades especiais mais únicas do mundo. Como uma unidade assim continua a se adaptar e prosperar no mundo moderno? E se eu disser que os abutres de pescoço pelado comem ossos? Essa ave incrível, também conhecida como lammergeier, tem uma dieta única. Vivendo em regiões montanhosas, essas majestosas criaturas se alimentam principalmente de ossos, sendo que 85% a 90% de sua dieta é composto por medula óssea. Seu sistema digestivo extraordinário permite que extraiam nutrientes desse material duro, que a maioria dos animais não consegue comer. Para quebrar os ossos, os abutres de pescoço pelado usam uma estratégia única. Eles os levantam bem alto e os soltam em superfícies rochosas, quebrando-os para acessar a nutritiva medula dentro. Essa habilidade não só demonstra sua inteligência, mas também destaca seu papel no ecossistema, ajudando a reciclar nutrientes. Então, da próxima vez que você ver um abutre, lembre-se de que nem todos se alimentam de carniça. Alguns são verdadeiros gourmets de ossos, não é incrível? Você percebeu como o marketing da moda está mudando? Com a mudança no comportamento dos consumidores e o avanço da tecnologia, a indústria da moda está passando por uma revolução em suas estratégias de marketing e vendas. Com o aumento das compras online, as empresas estão focando menos nas lojas tradicionais e mais nas plataformas digitais.
Isso significa que as marcas de moda agora usam influenciadores nas redes sociais e anúncios direcionados para interagir diretamente com os consumidores onde eles passam seu tempo. Inovações nas formas de entrega, como entrega no mesmo dia e devoluções fáceis, também elevaram as expectativas dos clientes. Essas mudanças representam uma transformação fundamental na compreensão do que os consumidores realmente desejam e como preferem fazer compras. Nesse ambiente em rápida mudança, as marcas que conseguem se adaptar rapidamente a preferências como opções sustentáveis ou experiências personalizadas estão prosperando. A indústria da moda está se tornando cada vez mais uma combinação de tecnologia, criatividade e compreensão do consumidor. Então, da próxima vez que você estiver procurando por um novo look online, lembre-se de que sua forma de comprar está moldando o futuro da moda. Você já se perguntou por que o gelo flutua na água? Esse fenômeno interessante acontece porque a água se comporta de maneira diferente ao congelar. Normalmente, a maioria das substâncias se contrai e se torna mais densa ao passar do estado líquido para o sólido. No entanto, a água se expande cerca de 9% ao congelar. Essa expansão ocorre porque as moléculas de água formam uma estrutura cristalina que ocupa mais espaço do que no estado líquido. Como resultado, o gelo é menos denso do que a água líquida, permitindo que ele flutue. Essa característica do gelo é vital para a vida na Terra. Por exemplo, quando os lagos congelam no inverno, o gelo forma uma camada na superfície, enquanto a água embaixo permanece líquida, proporcionando um habitat para peixes e outras criaturas aquáticas. Além disso, essa propriedade ajuda a isolar a água sob o gelo, evitando que congele completamente e mantendo um ecossistema saudável. Então, da próxima vez que você ver gelo na sua bebida ou em um lago, lembre-se de que há uma ciência fascinante por trás disso. Prepare-se para se surpreender com a capacidade da sua bexiga. Você sabia que um adulto médio produz cerca de 6,3 xícaras de urina por dia? Isso é como encher uma grande garrafa de água. Nossos corpos filtram resíduos e excesso de líquido que vai para a bexiga, um saco elástico que pode conter cerca de meio litro de líquido. Imagine isso como uma pequena pinte de cerveja. Ela pode se expandir à medida que acumula urina. Embora sua bexiga possa armazenar essa quantidade de líquido, ela geralmente avisa o cérebro quando está mais da metade cheia. É por isso que sentimos a necessidade de ir ao banheiro regularmente. Curiosamente, a frequência urinária pode depender de muitos fatores, incluindo a quantidade de líquido que bebemos e o que comemos. É importante manter o equilíbrio hídrico, mas também é essencial ouvir os sinais do seu corpo. Não é incrível como nossos corpos lidam eficientemente com os resíduos? Prepare-se para se surpreender com o planeta de diamantes. Cientistas descobriram um exoplaneta incrível chamado 55 Cancri, que é composto principalmente de diamantes. Ele está localizado a cerca de 40 anos-luz de distância, na constelação de Câncer, e tem uma alta concentração de carbono, além de temperaturas e pressões extremas. Se pudéssemos de alguma forma trazê-lo para a Terra, seu valor seria colossal, mais do que todo o dinheiro já impresso. No entanto, mover um objeto tão massivo é praticamente impossível, pois precisaríamos de uma tecnologia que supere em muito nossas capacidades atuais. A composição de diamantes se deve à alta quantidade de carbono, que sob intenso calor e pressão se transforma nessa pedra preciosa. Pensar em um planeta metálico brilhante flutuando no espaço é fascinante, mas também desafia nossa compreensão sobre a formação de planetas e os mistérios do universo. Será que existem outros mundos surpreendentes? Você sabia que no México existem 68 línguas indígenas? Isso é uma prova do rico diversidade cultural do país. Essas línguas, essenciais para a identidade e herança dos diferentes povos indígenas, incluem Náhuatl, Maia e Mixteco, entre outras. Cada língua carrega tradições, histórias e sabedoria únicas, transmitidas de geração em geração. Ao reconhecer oficialmente essas línguas, o governo mexicano busca preservar a herança de mais de 7 milhões de pessoas que as falam. Esse reconhecimento fortalece o orgulho cultural e incentiva a nova geração a aprender e usar suas línguas nativas. Além disso, essas línguas não são apenas meios de comunicação, mas também desempenham um papel importante na medicina tradicional, rituais e reuniões comunitárias. Infelizmente, muitas delas estão ameaçadas de extinção devido à globalização e urbanização, tornando esse reconhecimento ainda mais crucial. Há esforços para revitalizar essas línguas por meio de programas educacionais e iniciativas comunitárias.
Imagine um futuro onde cada criança no México possa falar tanto espanhol quanto sua língua indígena. Não seria algo a ser celebrado? Você sabia que a fachada deste museu é surpreendentemente única? O Museu Soumaya, na Cidade do México, atrai visitantes com seu design incomum, adornado com mais de 16 mil painéis hexagonais de alumínio. Foi projetado pelo talentoso Fernando Romero, em colaboração com o famoso arquiteto Frank Gehry. Esta obra de arte arquitetônica moderna combina a arte mexicana e europeia. Dentro você encontrará não apenas coleções impressionantes de arte, mas também esculturas giratórias, que tornam a visita ao museu sempre nova e emocionante. O museu busca tornar a cultura acessível, oferecendo entrada gratuita para que todos possam desfrutar da beleza e criatividade que ele oferece. Sendo um dos museus mais visitados da América Latina, o Museu Soumaya é um vibrante centro para amantes da arte e mentes curiosas. Não importa se você é um fã de arte ou apenas procura uma diversão única, este museu promete uma jornada fascinante através da arte e inovação. Então, por que não incluí-lo em seus planos e mergulhar em suas maravilhas artísticas? Você sabia que os dinossauros desapareceram por causa de um asteroide? Há cerca de 66 milhões de anos, um enorme asteroide colidiu com o que hoje é o México, e esse evento catastrófico mudou a Terra para sempre. Imagine uma explosão tão poderosa que levantou poeira e destroços na atmosfera, bloqueando a luz do Sol por meses. Essa escuridão repentina alterou o clima, fazendo a temperatura cair drasticamente. Muitas plantas morreram, o que significou que os dinossauros herbívoros ficaram sem comida. Enquanto lutavam pela sobrevivência, os predadores enfrentaram o mesmo destino. Os cientistas acreditam que em poucos milhões de anos, quase todos os dinossauros desapareceram devido a essas condições severas. Esse evento, conhecido como a extinção do Cretáceo, transformou a vida em nosso planeta. Com o desaparecimento dos dinossauros, os mamíferos começaram a prosperar, o que eventualmente levou ao surgimento dos humanos. É surpreendente pensar que uma única colisão de asteroide poderia mudar tanto o curso da história da Terra, não é mesmo? Você sabia que Cleópatra viveu mais perto do McDonald's? Esse fato interessante conecta dois eventos históricos que parecem não ter relação. Cleópatra, a última rainha do Egito, governou no primeiro século a.C., ou seja, há cerca de 2000 anos. As famosas pirâmides de Gizé foram construídas por volta de 2560 a.C., quase 2500 anos antes de sua época. Vamos para 1955, quando o primeiro McDonald's foi inaugurado em San Bernardino, Califórnia, marcando o início do fenômeno global do fast food. Isso significa que Cleópatra viveu apenas 2000 anos antes do primeiro McDonald's, e sua vida começou 2500 anos depois da construção das pirâmides. É surpreendente pensar como a última governante do Antigo Egito e uma rede moderna de fast food têm uma conexão tão inesperada através do tempo. Essa comparação destaca o quanto nosso mundo mudou ao longo dos milênios e nos lembra que a história pode ser mais interconectada do que pensamos. Não é incrível como as linhas do tempo podem se cruzar de maneiras tão inesperadas? Prepare-se para se impressionar com o papel marcante de Jennifer Lopez. Em 1997, Jennifer Lopez fez sua estreia no cinema, no filme biográfico Selena, onde interpretou a complexa personagem da amada cantora texana Selena Quintanilla. Não foi apenas um papel, ela retratou uma estrela brilhante que tragicamente nos deixou, conquistando o público com seu talento e espírito. A atuação de Lopez foi excepcional, recebendo aclamação da crítica e mostrando suas habilidades de atuação para o mundo. O filme não só destacou a poderosa influência de Selena na música, mas também abriu portas para Lopez em Hollywood, levando-a a uma carreira de sucesso. Desde então, Jennifer se tornou uma artista versátil, transitando facilmente de atriz talentosa a cantora com hits nas paradas. Sua trajetória nos lembra como um único papel pode mudar uma carreira e inspirar muitos. Hoje, ela é um ícone tanto por suas conquistas na indústria do entretenimento, quanto como um modelo para artistas em início de carreira. Como esse papel influenciou seu futuro em Hollywood? O que realmente torna o sushi popular? Sushi é um prato clássico japonês que conquistou o coração das pessoas ao redor do mundo. Não se trata apenas de peixe cru ou frutos do mar. Tudo começa com o arroz bem temperado, que é a base dessa obra-prima culinária. Existem muitos tipos de sushi, como o nigiri,
onde um pedaço de peixe é cuidadosamente colocado sobre uma porção de arroz, e o maki, onde peixe e vegetais são enrolados em alga e arroz. Cada tipo de sushi apresenta técnicas de preparo e formas de servir únicas, que tornam cada mordida deliciosa. O equilíbrio de sabores e a frescura dos ingredientes são a chave para o encanto do sushi. À medida que o sushi se tornou uma sensação mundial, ele convida as pessoas a explorar novos sabores e culturas, criando uma deliciosa ponte entre a tradição e a alimentação moderna. E qual é o seu estilo de sushi favorito? Difícil de acreditar, mas o purê de feijão vermelho mudou a alimentação para sempre. Em 1953, um prato chamado Dîner de Saint-Giving apresentou ao mundo uma maneira inteligente de aproveitar as sobras, o purê de feijão vermelho. Esse prato inovador transformou o que poderia ser desperdício em uma opção saborosa e prática. Imagine um tempo em que as pessoas costumavam jogar fora as sobras, em vez de buscar formas criativas de usá-las. A introdução do purê de feijão vermelho não apenas ofereceu uma solução rápida para cozinheiros ocupados, mas também abriu caminho para futuras inovações culinárias. Esse prato mostrou como ingredientes simples podem ser combinados para criar algo único e delicioso. Com o tempo, o purê de feijão vermelho se tornou popular em diversas culturas, levando ao surgimento de sobremesas e petiscos incríveis. Hoje, ele é um item básico em muitas cozinhas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear uma delícia feita com purê de feijão vermelho, lembre-se de como tudo começou com uma ideia inteligente para simplificar as refeições. Um estudo recente na área da psicologia mostra que tentar ser positivo o tempo todo pode ter o efeito contrário, levando a sentimentos mais profundos de tristeza. Os pesquisadores descobriram que a pressão social para manter uma aparência alegre faz com que as pessoas reprimam emoções negativas em vez de lidar com elas. Essa repressão pode criar um ciclo de ansiedade interna, onde as pessoas se sentem culpadas por não serem positivas ou entram em uma busca sem fim pela felicidade. No entanto, aceitar emoções negativas, como tristeza, raiva ou frustração, pode ser mais saudável a longo prazo. Ao nos permitirmos sentir essas emoções, podemos melhorar nossa saúde mental, pois isso ajuda na autoaceitação e compreensão. Portanto, em vez de forçar um sorriso quando estamos tristes, reconhecer todas as nossas emoções pode nos ajudar a lidar melhor com os desafios da vida. Na próxima vez que você se sentir para baixo, lembre-se de que é normal aceitar esses sentimentos em vez de escondê-los. Um fato incrível sobre camelos que você não vai acreditar. Esses animais impressionantes são perfeitamente adaptados para viver no deserto, mostrando adaptações surpreendentes que os ajudam a sobreviver em condições severas. Uma das características mais notáveis são suas 3 pálpebras, que protegem os olhos da areia implacável. 2 dessas pálpebras são resistentes e funcionam como cortinas protetoras, bloqueando pequenas e afiadas partículas de areia. A 3ª pálpebra é uma membrana transparente, permitindo que os camelos mantenham uma visão clara, mesmo durante tempestades de areia. Essa combinação única é vital para se orientar em um terreno desértico complicado, onde a visibilidade pode ser bastante limitada. Os camelos não são apenas mestres da sobrevivência, eles também precisam dessas adaptações para encontrar comida e água em um lugar onde são escassos. Então, da próxima vez que você pensar em camelos, lembre-se de que essas pálpebras incríveis são apenas uma das maneiras como eles lidam com as condições extremas do seu ambiente. O que realmente acontece quando o Hubble observa as estrelas? O telescópio espacial Hubble utiliza grandes espelhos precisos para captar a luz de objetos celestes distantes, permitindo-nos desvendar os mistérios do universo. Uma de suas características mais impressionantes é o espelho principal, que tem 2,4 metros de diâmetro. Esse enorme espelho não apenas reflete a luz, mas também a foca, permitindo que o Hubble capture imagens incrivelmente detalhadas de galáxias, nebulosas e outras maravilhas celestiais. Quando a luz de uma estrela ou galáxia atinge o espelho, ela é refletida para os instrumentos do Hubble, onde é convertida em imagens e dados que podemos estudar. Graças a essa tecnologia, o Hubble nos proporcionou vistas fascinantes do espaço que antes pareciam inimagináveis, ajudando os astrônomos a investigar a origem do nosso universo. Sem esses espelhos precisos, não saberíamos nem metade sobre o cosmos. Quais mistérios o Hubble revelará a seguir? Você sabia que os óvulos humanos são surpreendentemente grandes?
Ao contrário da maioria das células do corpo humano, o óvulo é a maior célula, com um diâmetro de cerca de 0,1 milímetro. Esse tamanho incrível permite que ele seja visto a olho nu, algo raro entre as células, que geralmente precisam de um microscópio para serem observadas. Em contraste, os espermatozoides são minúsculos e normalmente precisam ser vistos com uma lupa. Um espermatozoide mede cerca de 50 micrômetros, o que o torna muito menor que o óvulo. Essa diferença de tamanho destaca um aspecto fascinante da biologia humana. O grande tamanho do óvulo permite que ele armazene nutrientes e energia, que serão necessários para o embrião em desenvolvimento nas primeiras fases. Isso levanta questões interessantes sobre a reprodução e os papéis dos óvulos e espermatozoides na criação de nova vida. Compreender essas diferenças celulares não apenas ilumina a biologia humana, mas também nos lembra da complexidade e beleza do processo da vida. Você já se perguntou como essas pequenas células criam a vida? Difícil de acreditar, mas os insetos Phylli 80 parecem folhas. Essa criatura incrível, mais conhecida como grilo folhoso, desenvolveu uma camuflagem tão impressionante que pode enganar tanto predadores quanto humanos. Habitando as florestas verdes do Sudeste Asiático, o Phylli 80 tem forma e cor muito semelhantes às folhas reais. Seu corpo é plano, com padrões intrincados em verde e marrom, que lembram as veias e texturas das folhas. Essa camuflagem astuta permite que ele se misture facilmente ao ambiente, tornando-se quase invisível para pássaros e outros animais famintos. Quando sente uma ameaça, muitas vezes fica imóvel, o que aumenta ainda mais sua camuflagem. A capacidade do Phylli 80 de imitar folhas é um exemplo impressionante da criatividade e adaptação da natureza, mostrando como as espécies evoluem para sobreviver em seus ambientes. Então, da próxima vez que você ver uma folha, pense se não há um inseto escondido atrás dela. Na Idade Média, muitos acreditavam que banhos regulares eram prejudiciais. Por isso se lavavam apenas 1 ou 2 vezes por ano. Isso era bem diferente dos romanos antigos, que tomavam banho todos os dias em banhos públicos, aproveitando a socialização e relaxando na água morna. Como resultado, as pessoas da Idade Média usavam perfumes fortes, óleos aromáticos e ervas intensas para disfarçar os odores corporais e se refrescar um pouco. Muitas vezes utilizavam tecidos de linho embebidos em misturas perfumadas para mascarar cheiros desagradáveis. Curiosamente, alguns também usavam animais, como gatos, para se cuidar, acreditando que a pelagem ajudava a reduzir os odores. Essa aversão ao banho persistiu, mesmo com o conhecimento sobre higiene, já que muitos pensavam que a limpeza estava ligada a doenças. Assim, enquanto muitos romanos desfrutavam dos banhos, seus contemporâneos medievais inventavam maneiras criativas de se manter frescos em um mundo sem chuveiros regulares. Você já experimentou o Burner de Michigan? Esta deliciosa bebida, que é uma iguaria regional de Michigan, conquistou os corações e os paladares dos amantes de Ginger Ale em todo o Zaicha. O Burner combina a doçura picante do Ginger Ale, muitas vezes misturado com outros ingredientes aromáticos, como sucos de frutas ou xaropes, criando uma bebida refrescante para qualquer ocasião. A popularidade dos Burners cresceu rapidamente, ultrapassando suas humildes origens, enquanto os fãs se encantam com o sabor único e a versatilidade dessa bebida gaseificada. Agora não é apenas uma especialidade de Michigan. Você pode encontrar variações de Burners em festas, restaurantes e encontros por todo o país. Alguns mixologistas ousados até adicionam ervas ou frutas exóticas aos Burners, abrindo infinitas possibilidades para experimentos de sabor. À medida que os Burners continuam a ganhar popularidade, eles se tornaram um símbolo de experiências compartilhadas e criatividade no mundo das bebidas. Você já se juntou aos amantes de Burners? Difícil de acreditar, mas Quiabakar é um tesouro culinário. Este prato tradicional destaca o Quiabakar como ingrediente principal, agradando o paladar com seus sabores únicos. Quiabakar é um ingrediente versátil, frequentemente encontrado em diversas receitas regionais que ressaltam sua textura rica e sabor. Ao dar uma mordida, você sentirá uma combinação de aromas que o transportará para sua terra natal. O método de preparo também é fascinante. O Quiabakar é feito com cuidado, utilizando técnicas antigas que foram passadas de geração em geração. As pessoas costumam se reunir para compartilhar este prato em momentos especiais, tornando-o o centro das celebrações. Seja em encontros familiares ou festivais locais, o Quiabakar ocupa um lugar especial no coração de quem o ama. Não é apenas comida, é uma forma de se conectar com a tradição e mostrar o patrimônio culinário.
Você já experimentou um prato que conta uma história tão rica? Incrível, mas é verdade. O escritório de Einstein foi vasculhado. Após a morte do lendário físico Albert Einstein, em 1955, um fotógrafo chamado Ralph Morse teve uma oportunidade única de entrar no espaço pessoal de Einstein. Como ele conseguiu isso? Com uma ousada suborno, uma garrafa de uísque. Morse chegou ao hospital de Princeton logo após a morte de Einstein e queria registrar aquele momento. Usando seu charme e um pouco de coragem, ele convenceu o segurança a deixá-lo entrar no escritório de Einstein, onde o tempo parecia ter parado. Uma mesa bagunçada, papéis espalhados e objetos pessoais criavam uma imagem vívida de uma das mentes mais brilhantes da história. Esta história divertida mostra o quanto nossa curiosidade por conhecimento pode ser intensa, mesmo que isso exija uma garrafa de bebida para acessar uma parte da história científica. O que você exploraria no escritório de Einstein? É verdade que os sonhos podem ajudar a lidar com desejos. Um homem determinado decidiu enfrentar sua dependência de biscoitos de uma forma inusitada. Ele optou por uma dieta apenas de saladas, acreditando que uma alimentação saudável substituiria sua vontade por lanches doces. Mas ele não parou por aí. Ele também aprendeu a ter sonhos lúcidos. A ideia era que, se ele sonhasse com uma salada fresca em vez de biscoitos, isso o ajudaria a controlar seu desejo por doces. Os sonhos lúcidos permitem que as pessoas reconheçam que estão sonhando e mudem o que veem. Ao se imaginar saboreando saladas em detalhes vívidos durante o sono, ele acreditava que poderia alterar a conexão do seu cérebro com os doces. Esse método intrigante mostra como a criatividade pode influenciar a mudança de comportamento. Quem sabe pode ser uma nova maneira de lidar com outros desejos também? Você sabia onde são feitos os chocolates Kit Kat? Pode parecer surpreendente, mas os chocolates Kit Kat e Rolo são produzidos em todo o mundo pela empresa Nestlé, com uma exceção nos USA. Na América, os populares chocolates Kit Kat são fabricados pela Hershey's, o que cria um sabor único para os fãs americanos. Essa divisão aconteceu devido a um acordo de licença que começou na década de 1980, permitindo que a Hershey's criasse sua própria versão desse icônico doce de chocolate e wafer. Enquanto isso, a Nestlé continua a produzir a receita original do Kit Kat em outros países, resultando em algumas diferenças de sabor e textura. É por isso que você pode notar uma diferença ao saborear o Kit Kat na Europa e na América do Norte. Curiosamente, o que torna cada versão especial. É incrível como um simples chocolate pode proporcionar experiências tão diferentes para os fãs ao redor do mundo. Você sabia que o frango ficou mais gordo recentemente? Nos últimos 40 anos, a quantidade de gordura na carne de frango aumentou impressionante 50% a 100%. Ao mesmo tempo, o teor de proteína, que usamos para ganhar músculos e manter a saúde, diminuiu cerca de 10% a 15%. Essa transformação incrível ocorreu devido a mudanças na criação, alimentação e manejo das aves. Os agricultores começaram a escolher raças que crescem mais rápido e produzem mais carne, mas isso muitas vezes resulta em um aumento na gordura. Além disso, a ração com alto teor calórico adiciona uma camada extra de gordura. Antes, o frango era uma fonte magra e saudável de proteína, mas agora, os consumidores devem prestar mais atenção ao que estão comprando. Portanto, na próxima vez que você estiver no supermercado, vale a pena conferir os rótulos. Será que realmente estamos obtendo os benefícios que esperamos ao comprar nossa ave favorita? Por que lentes distorcidas mudam o design dos edifícios? As lentes distorcidas estão revolucionando nossa percepção e interação com os edifícios. Essas lentes inovadoras são compactas, mais poderosas, permitindo que arquitetos e designers criem estruturas incríveis que refletem as imagens humanas. Imagine caminhar pela cidade e ver um edifício que reflete os movimentos dinâmicos das pessoas ao redor, criando uma sensação de vida. A ideia é capturar um vasto mundo em um pequeno espaço, onde cada parte da estrutura transmite uma conexão com o ambiente. Quando aplicadas corretamente, essas lentes podem transformar paredes comuns em exibições impressionantes que refletem a agitação da vida urbana.
Essa tecnologia não só embeleza as comunidades, mas também pode melhorar o bem-estar, criando espaços que parecem envolventes e imersivos. À medida que mais arquitetos exploram essas possibilidades, em breve poderemos estar em edifícios que nos conectam mais profundamente com o mundo ao nosso redor. Você está pronto para um futuro onde os edifícios nos veem em resposta? Você pode acreditar que Rocky Marciano nunca perdeu? Essa lenda do boxe tem um recorde incrível, 49 vitórias e nenhuma derrota, algo sem igual no mundo do boxe. Dentre essas 49 vitórias, 43 foram por nocaute, mostrando seus poderosos golpes e estilo incansável. A trajetória de Marciano começou na década de 1940, quando ele subiu na escada do sucesso com determinação e trabalho duro. Sua persistência no ringue e técnica de luta única, com um enfoque incansável e resistência impressionante, o destacaram entre seus colegas. Os fãs ainda admiram seu legado, pois ele continua sendo um símbolo de campeão invicto. Sua história não é apenas números, é um relato de um lutador que superou obstáculos e conquistou o respeito e o amor dos fãs de boxe em todo o mundo. A magnífica carreira de Marciano inspirou inúmeros atletas, lembrando-nos que, com determinação e persistência, é possível alcançar o auge do sucesso. Algum boxeador moderno conseguirá repetir seu incrível feito? Descubra o que realmente torna um grupo atraente. O efeito das líderes de torcida, também conhecido como efeito de atratividade grupal, revela algo surpreendente sobre como percebemos a beleza em uma multidão. Quando você observa um grupo de pessoas, seu cérebro tende a suavizar suas características, criando uma impressão que muitas vezes é mais atraente do que qualquer pessoa individualmente. Isso acontece porque nosso cérebro está programado para encontrar conforto e atratividade em grupos sociais. Por exemplo, um grupo de amigos se divertindo juntos pode parecer mais atraente do que cada um separado, devido a esse processo de suavização. Então, da próxima vez que você estiver em uma festa ou evento, preste atenção em como você percebe as pessoas em grupos. Você pode descobrir que a atratividade não é apenas sobre a aparência individual, mas também a magia que surge quando nos conectamos com os outros. Não é interessante como nossas mentes moldam nossas percepções? Você consegue imaginar que os gatos dominam as ruas de Istambul? Nesta cidade vibrante, os gatos não são apenas animais de estimação. Eles são membros queridos da comunidade. É comum vê-los descansando em cafés, mesquitas e parques, aproveitando o sol ou cochilando perto de paredes quentes. Os habitantes de Istambul se orgulham de cuidar de seus amigos peludos. Muitos saem especificamente para alimentar e abrigar os gatos, criando um ambiente de responsabilidade e compaixão. Iniciativas locais apoiam esses esforços, instalando comedouros e construindo aconchegantes palácios de gatos, que servem como abrigo e mostram a beleza da arquitetura. Esses palácios não são apenas refúgios seguros. Eles representam uma identidade cultural que valoriza a bondade para com os animais. Os gatos de Istambul nos lembram da conexão entre humanos e animais e de como atos simples de cuidado podem iluminar a comunidade. Que maneira única de combinar o amor pelos pets com a vida urbana. É verdade que estátuas podem contar histórias? No centro de muitas cidades estão as estátuas de São João Nepomuceno, Santa Lutgarda e São Vito. Elas não são apenas belas decorações, mas símbolos de uma rica cultura local e história. Cada estátua reflete a essência de seu protótipo, representando características e virtudes únicas que a comunidade valoriza. São João Nepomuceno, conhecido por sua fé inabalável e compromisso com a verdade, é frequentemente retratado com uma cruz na mão, lembrando as pessoas de seu legado eterno. Santa Lutgarda, famosa por suas visões místicas e natureza contemplativa, traz ao bairro uma sensação de paz e espiritualidade. Por fim, São Vito, padroeiro dos dançarinos, demonstra a alegria e a vivacidade das festas locais. Essas estátuas não são apenas pedra, elas são conexões vivas com o passado, convidando-nos a explorar as narrativas culturais e tradições que moldam nossas identidades hoje. Você sabia que a Tesla fornece energia solar para ilhas inteiras? Como parte de uma iniciativa empolgante para usar energia limpa, a Tesla tem sucesso em fornecer energia para ilhas como Kauai e Taú, utilizando painéis solares e baterias. Este projeto incrível permite que esses lugares funcionem com fontes de energia renováveis, reduzindo significativamente a dependência de combustíveis fósseis. Com a tecnologia solar da Tesla,
Kauai diminuiu muito seus custos de eletricidade, enquanto Taú alcançou quase total autossuficiência. Imagine uma ilha onde o sol não só brilha, mas também alimenta sua casa. A transição para a energia solar não só beneficia o meio ambiente, reduzindo as emissões de carbono, mas também demonstra a visão de Elon Musk para resolver os problemas energéticos futuros do nosso planeta. Ao estabelecer esse exemplo, a Tesla mostra que é possível criar comunidades sustentáveis e independentes em energia, abrindo caminho para um futuro mais limpo e brilhante. Não é inspirador pensar em como a energia limpa pode mudar nossas vidas? Você pode se surpreender. Os jogadores de loteria não são como você imagina. Você sabia que apenas 5% das pessoas compram mais da metade de todos os bilhetes de loteria? É verdade. Esse pequeno grupo determina a popularidade da loteria, mostrando uma mistura interessante de esperança e, em alguns casos, dependência. Muitos jogadores sonham em ficar ricos com um único bilhete vencedor, acreditando que o próximo sorteio pode mudar suas vidas para sempre. Embora essa emoção mantenha a indústria de loterias, também levanta preocupações sobre hábitos de jogo. Algumas pessoas buscam a adrenalina de grandes prêmios, muitas vezes gastando mais em bilhetes do que podem pagar. Vale a pena arriscar por causa da emoção? Quando a cada semana chegam ondas de bilhetes coloridos às lojas, fica claro que a atração da loteria cativa milhões, mas é importante lembrar que a sorte nem sempre sorri para os audaciosos. Você pode se surpreender. Como funcionam os caleidoscópios? Os caleidoscópios criam padrões hipnotizantes graças à disposição inteligente dos espelhos. Quando você olha através de um caleidoscópio, vê fragmentos de luz vibrantes refletidos nos espelhos, que estão posicionados em ângulos precisos, geralmente de 60 graus. Esse design é fundamental para criar padrões simétricos e em constante mudança que dançam diante dos seus olhos. Ao girar o tubo, pedaços de vidro colorido ou contas se movem e ocupam novas posições, criando combinações e arranjos frescos. Esse mecanismo simples, mas genial, combina arte e ciência, encantando todos que olham através dele. A beleza não está apenas nas cores, mas também em como a luz interage com os espelhos, transformando pequenos fragmentos em um espetáculo deslumbrante. Você já se perguntou o que torna cada giro tão singularmente belo? E se eu te contar sobre o menor relógio do mundo? O Jaeger-LeCoultre Caliber 101 pesa menos de 1 grama e é uma maravilha da engenharia precisa. Imagine um relógio feito de 98 peças minuciosamente montadas, que trabalham juntas para mostrar a hora com exatidão. Esses relógios minúsculos chamaram a atenção do mundo quando a rainha Elizabeth II os usou durante sua coroação em 1953, orgulhosamente presos a uma magnífica pulseira de diamantes feita especialmente para a ocasião. A incrível habilidade e o design refinado do relógio destacam a arte excepcional dos relojoeiros, mostrando a harmonia entre arte e tecnologia. Seu significado vai além da simples funcionalidade. Eles representam um legado real e inovações que mudaram o mundo da relojoaria. Criado para aqueles que apreciam o belo, o Caliber 101 permanece como um símbolo de elegância e sofisticação. Não é surpreendente como algo tão pequeno pode ter uma história tão grande? E se eu te contar sobre a proibição da palavra amigo na Austrália? Em 2005, uma decisão inesperada surpreendeu o parlamento australiano. Foi proibido que os funcionários usassem essa palavra icônica devido a reclamações de cidadãos. Isso causou espanto, já que amigo é uma parte importante da identidade cultural australiana. O primeiro-ministro John Howard rapidamente interveio, expressando forte desacordo com a proibição. Ele argumentou que o uso da palavra amigo reflete o caráter amigável e informal da sociedade australiana, onde a atmosfera de camaradagem é valorizada. Apenas 24 horas depois, a proibição foi revogada e os membros do parlamento voltaram às suas interações amigáveis e descontraídas. Este incidente não apenas destacou a importância das expressões culturais, mas também gerou discussões sobre como a linguagem molda nossa sociedade. Como uma única palavra pode ter tanto significado na definição do caráter de uma nação. Você consegue imaginar que os jogos de azar existem há mais de 5.000 anos? A história dos jogos e apostas é tão antiga quanto a própria civilização. Evidências mostram que os habitantes da Mesopotâmia, por volta de 3.000 a.C., usavam objetos semelhantes a dados para jogos de sorte,
e até rituais para prever o futuro. Essas formas iniciais de jogos de azar não eram apenas sobre sorte. Elas desempenhavam um papel importante em rituais sociais e crenças espirituais. Enquanto isso, os egípcios jogavam um jogo chamado Senet, que combinava elementos de sorte com um profundo significado cultural. Senet exigia não apenas sorte, mas também estratégia, já que os jogadores apostavam no resultado de suas jogadas. Essa mistura de habilidade e sorte é a base do que vemos hoje nos cassinos modernos e jogos. Desde então, os jogos de azar evoluíram ao longo dos séculos, influenciando culturas ao redor do mundo. Não é incrível pensar como algo tão antigo continua a prosperar até hoje? Você sabia que as estrelas do mar, essas criaturas marinhas incríveis, não têm sangue como nós? Em vez de sangue para circular nutrientes, elas usam água do mar. Esse sistema único é chamado de sistema vascular aquático. Quando uma estrela do mar se machuca, o sangue não flui. A água do mar continua circulando em seu corpo, ajudando-a a permanecer viva e funcionando. Esse sistema incrível permite que as estrelas do mar movam seus braços e até controlem suas patas tubulares, que as ajudam a se agarrar a superfícies como pedras e corais. Curiosamente, se uma estrela do mar perde um braço, ela pode regenerá-lo com o tempo, uma habilidade notável que poucos animais possuem. Como acontece essa regeneração? Células especiais em seu corpo podem se transformar em qualquer tipo de célula que precisam, criando efetivamente um novo braço do zero. Essa adaptabilidade incrível mostra as maravilhas da vida marinha e nos lembra o quão diversa é a natureza. Da próxima vez que você ver uma estrela do mar, lembre-se de que ela não é apenas uma linda habitante do mar. Você sabia que as lagartixas Gila são sinais de alerta brilhantes? Essas incríveis lagartixas, com suas cores vibrantes em preto e laranja, usam esses tons como um aviso para predadores. Eu sou venenosa. Esse mecanismo de defesa colorido as ajuda a evitar serem comidas. Apesar de serem lentas, não subestime as lagartixas Gila. Elas têm uma mordida muito forte, capaz de prender com uma força impressionante, dificultando a fuga da presa. Essas lagartixas caçam principalmente pequenos mamíferos e aves em seus habitats desérticos, usando tanto a mordida venenosa quanto o elemento surpresa para capturar suas vítimas desavisadas. O veneno que produzem serve não apenas para caçar, mas também para se proteger de inimigos maiores. Portanto, embora sejam bonitas, não se deixe enganar. Essas répteis são verdadeiros sobreviventes nos duros desertos do sudoeste dos Estados Unidos. Vamos revelar a verdade sobre a quimioterapia e as impressões digitais. Muitos sabem que a quimioterapia é usada para tratar o câncer, mas ela pode causar efeitos colaterais inesperados. Um desses efeitos são mudanças temporárias nas impressões digitais. Alguns medicamentos, como o Upcitivin, usados na quimioterapia, podem deixar a pele dos dedos mais macia e lisa. Isso acontece porque esses remédios afetam as células da pele, às vezes alterando os padrões que formam nossas impressões digitais únicas. Embora esse efeito colateral possa causar preocupação, especialmente em quem está em tratamento, ele geralmente é temporário. Assim que o corpo começa a se recuperar da quimioterapia, as impressões digitais costumam voltar ao normal. Esse fenômeno surpreendente mostra como o tratamento do câncer pode afetar até os menores detalhes da nossa identidade. Portanto, da próxima vez que alguém pensar que as impressões digitais são permanentes, lembre-se de que isso pode não ser verdade, especialmente durante um tratamento médico.